Graça e paz, família, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Deus entregando o inimigo em tuas mãos. O que fazer? Este é o tema. Deus entregou teus inimigos em tuas mãos. E agora, o que fazer com eles? Queridos, nós vemos aí no mundo gospel, até as letras das músicas, né? Pregando o ódio, pregando soberba, incentivando a separação, a divisão. Quantas músicas consideradas evangélicas, gospel, que enaltece o ego do homem e diminui o seu próximo, né? Por exemplo, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Quer dizer, mostrando que se uma vez que as pessoas não te valorizaram, uma vez que as pessoas te humilharam, te pisaram, quando você der a volta por cima, as pessoas vão ter que engolir, vão ter que ver a sua grandeza, a sua glória. E essas músicas, essas letras, na verdade, ela traz uma certa soberba para o homem, sabe? Ela traz um ego, uma prepotência, um orgulho. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, uma vez que alguém se levanta como adversário, como inimigo, porque o que acontece é que o sistema religioso, eles pregam levando para o lado espiritual. Não, o inimigo se levantou contra a minha vida, o inimigo fez de tudo para me abater, e eles só enxergam isso como inimigo, como seres espirituais que estão atuando aí, né? Quando Paulo falava dos principados e das potestades, dos inimigos ali na sua época, Paulo falava de algo real, não era algo que estava no imaginário de Paulo. Paulo não estava ali espiritualizando as coisas. Paulo não estava, em momento algum, abençoados. Você não vai ver, e eu estou falando de Paulo aqui, mas qualquer outro apóstolo, em momento algum, você vai ver Pedro, Tiago e João lutando contra Satanás, contra um pseudo ser espiritual, contra um demônio. Me mostra aí um texto bíblico onde Pedro, Tiago e João estavam em uma batalha espiritual. Essa coisa de batalha espiritual, isso é invenção da religião, principalmente da evangélica. Não existe batalha espiritual. A batalha espiritual que existe é no teu entendimento, né? Uma mensagem que foi pregada para você, uma doutrina que te foi ensinada. Então existe essa batalha nesse sentido espiritual de você discernir o natural do espiritual. Então, quando existe essa luta é cravada na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, levando a nossa mente cativa ao trono da graça. Para quê? Para que haja uma renovação do nosso entendimento. Mesmo Paulo falando aos Romanos 12, eles rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Uma vez que você tem a mente transformada, aí você vai entender o Espírito testificando no teu espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, essa é a batalha espiritual, é contra uma ignorância que muito tempo nos escravizou. E hoje a graça de Deus nos libertou verdadeiramente, como dizia Jesus lá no tempo do seu ministério, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles tinham que ser libertos de um engano, de um sofisma, de uma altivez, de uma doutrina, de um sistema legalista. Mas Jesus não estava pregando que eles tinham que ser libertos. Jesus nunca pregou que os apóstolos tinham que ser libertos de um demônio. Vocês já analisaram isso? Jesus nunca pregou que eles tinham que ser libertos de um ser espiritual que estavam degladiando, lutando contra eles. Não.
Ah, mas tem uma passagem de Pedro que Jesus disse, olha, Satanás estava cirandando a sua vida, estava tentando te dominar, mas Satanás ali era os adversários que estavam ali já rodando Pedro para pegar, para prender, para matar, mas Cristo estava ali intercedendo ainda, não era o tempo certo, não era o momento. Pedro tinha que cumprir o seu ministério, assim como Jesus cumpriu dele. Lembra quando os judeus cercavam Jesus para atacar pedra, para matar? Eram os inimigos de Jesus. Aí Jesus saía, né? E eles não pegavam, não era o tempo ainda. Quando os inimigos foram de fato lá no jardim, pegaram Jesus, Pedro arrancou a espada e Jesus disse, olha, guarde a sua espada. Ou seja, Jesus disse ali naquela hora que se ele clamasse ao Pai, o Pai mandava legião de anjos e livrava ele daquele momento. Mas ali chegou o propósito, chegou o momento. Jesus veio justamente para aquilo. Então quem eram os inimigos dos apóstolos? Quem eram os adversários? Lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29? Quando Pedro e os demais apóstolos estão ensinando, e o sumo sacerdote chega e começa a repreender, dizendo, nós já advertimos para não pregar, para não ensinar em nome desse homem, para não ensinar em nome de Jesus. E Pedro diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles eram os verdadeiros inimigos. Lembra quando Paulo ele vai ter com os Tessalonicenses, ele diz, eu quis ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Quando você vê o contexto, Paulo está falando dos judeus que mataram os profetas, mataram Jesus e estavam perseguindo a Paulo para que a mensagem não fosse pregada aos gentios. Então quem eram os inimigos? Os homens. Eram eles que se levantavam contra a mensagem, contra a pregação, contra o evangelho. Esses eram os verdadeiros inimigos do povo de Deus. E nada de inimigos espirituais, seres invisíveis, nada disso. Então Paulo sempre falava isso, que o bom combate dele, apesar dele falar na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A religião atribui principados e potestades a seres espirituais atuando nas regiões celestes. Quando na verdade Paulo estava falando dos poderes, dos príncipes, dos governos, dos homens. Não era uma luta carnal, não era uma luta humana, braçal, mas era uma luta no sentido de um bom combate da fé. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque não era uma luta braçal, era uma luta de ideias, era uma luta de doutrina, no campo filosófico, por assim dizer. Paulo pregando o evangelho do reino de Deus, e os homens, os principados e as potestades, os dominadores da época, tentando massacrar os apóstolos, prender os apóstolos, matar os apóstolos, como aconteceu em várias situações. Então esses eram os verdadeiros inimigos. Agora interessante que mesmo esses homens sendo inimigos reais da igreja do primeiro século, mesmo aqueles principados, aquelas potestades, mesmo Caifás, que diante de Jesus estava ali desafiando o mestre, batendo na cara do mestre, mesmo diante de toda aquela situação, Jesus nunca o odiou. E Jesus não pregava o ódio para os apóstolos terem ódio, raiva. Não. Paulo disse, irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, apesar dos homens, os inimigos estarem ali perseguindo, lembra quando Paulo fala na carta aos Filipenses? Falando daqueles homens que eram inimigos da cruz de Cristo, e Paulo disse, eu digo novamente chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Se eram inimigos da cruz de Cristo, eram inimigos do Evangelho, naturalmente eram inimigos também dos apóstolos, eram inimigos do povo de Deus. Então, a igreja era massacrada, perseguida lá no primeiro século por esses inimigos, e não por seres espirituais. Tá, abençoados? Lembra quando o próprio Herodes, persegue todas as crianças ali à procura do menino Jesus, mata crianças e procura tirar a vida de Jesus? Então eram os inimigos do povo de Deus. Era aquela raça, aquele grupo, aquele sistema, tanto de judeus que não aceitaram, não receberam a Cristo, bem como também os romanos ali que também se levantavam contra o povo de Deus. Então, abençoados, hoje o que é pregado nas chamadas igrejas
é que as palavras de efeito, né? Aquele que está te perseguindo, aquele que está te oprimindo, Deus vai colocar debaixo dos teus pés. Deus vai entregar os teus inimigos em tuas mãos. E o povo gosta muito disso. Você vê nessas concentrações em massa, né? Esses oradores, esses pregadores propagando essas coisas. Olha, Deus vai entregar o teu inimigo em tuas mãos. E aí a igreja, glória a Deus! Deus vai entregar os teus adversários, aqueles que... E ainda quando eles levam para o lado humano, né? Se tem alguém que se levantou contra você, se tem uma pessoa que te traiu, que te humilhou, que puxou teu tapete, eles ainda pregam falando que Deus vai colocar em tuas mãos e que você vai, digamos assim, humilhar essas pessoas. Você vai envergonhar essas pessoas. Mas quando a gente olha para dentro da mensagem bíblica, a gente pode ter alguns exemplos. Exceto quando Deus no Antigo Pacto lá entregava os seus inimigos nas mãos de Josué, dos judeus, e dava ordem para massacrar aquele povo, aqueles inimigos, etc. Mas dentro do povo de Deus, houve uma situação, especificamente com Davi, que eu estava lendo ontem aqui, me chamou a atenção. E eu fiquei meditando sobre isso. Porque quando Deus entrega os teus inimigos em tuas mãos, naturalmente Deus os desarma, né? Deixa eles vulneráveis diante de você. E o que fazer nessa hora? O que fazer com os teus inimigos, com aqueles que se levantaram contra? Você vai retribuir mal por mal? Injúria por injúria? O que fazer? Então, olha o que aconteceu e eu espero que você tenha olhos iluminados e tira lições daqui. Eu estou tirando lições daqui para a minha vida. 1 Samuel 24, versículo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Olha lá, 1 Samuel 24, versículo 2. Diz assim: Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. 3. E chegou a uns currais de ovelhas num caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. Em outra tradução, eu li numa tradução ontem, que é muito interessante, nessa tradução diz, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. Então dá a ideia de, talvez, você entenda que Davi entrou a cobrir os seus pés. O que significa isso? Davi foi se enrolar? Davi colocou um cobertor nos seus pés? Fazia sentido isso? Mas o cobrir os seus pés aqui, abençoados, nada mais é fazer uma necessidade fisiológica. É isso mesmo, número 2, tá? E entrou a Saul na caverna, a cobrir os seus pés. Em outra tradução diz, esvaziar o seu ventre. Então Saul estava perseguindo a Davi com 3.000 homens. E ele entrou nessa caverna para esvaziar o seu ventre. Olha o que aconteceu. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia o qual o Senhor te diz, eis que dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu o faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, abençoados, só para resumir aqui, Saul estava à procura, à busca de Davi para matar, com 3.000 homens. E aí, olha o que aconteceu.
ele teve uma necessidade fisiológica, ele foi fazer o número 2 e ele baixou as suas vestes, né? Por isso que o texto diz que ele cobriu os seus pés, né? Ele cobriu os seus pés com o seu manto, com as suas vestes. Na outra tradução diz, ele foi esvaziar o seu ventre. E neste exato momento, um momento de vulnerabilidade, um momento onde a pessoa estava lá, de fato, totalmente... ainda que ele tivesse com a arma próxima, mas ele não tinha condição alguma naquele momento de se utilizar de uma arma. Desprevenido, e Deus entregou o inimigo de Davi nas mãos de Davi. E os homens disseram, o inimigo está em tuas mãos, o Senhor entregou em tuas mãos, faça dele o que você quiser. Então muitas vezes os nossos inimigos, Deus coloca diante de ti, diante de mim, diante de você, e Deus, ele vai apenas olhar, analisar o que é que você vai fazer. Ah, Deus, mas é meu inimigo, então meu inimigo tem que ser massacrado? É claro que a gente não está falando aqui no sentido literal, porque você não vai pegar alguém, né? Você cristão, você que tem a mente de Cristo, você que é filho de Deus, você não é maldoso para se vingar de alguém a ponto de tirar a vida da pessoa. Mas observe que no tempo de Davi isso era normal. Então Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Mas qual foi a atitude de Davi? Diante da vulnerabilidade do seu senhor, que ainda era rei sobre Israel. Davi foi lá, cortou a orla do seu manto, quer dizer, mostrando que ele tinha ali toda a condição de tirar da cabo da vida de Saul. Mas o coração de Davi doeu. O coração ali, a consciência. A consciência de Davi doeu. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração puro. E tudo é puro para os puros. Davi tinha um coração bondoso, generoso, amoroso. Então, observe que Davi preferia ser perseguido ao invés de tirar a vida do seu próprio inimigo, ainda que Deus tivesse dado ali aquela oportunidade. Então, muitas vezes, abençoado, principalmente nós que hoje conhecemos o Evangelho da Graça, mas isso se estende para qualquer pessoa, para qualquer um que se diz cristão, principalmente para aquelas pessoas na religião. Não estou generalizando, mas existem muitas pessoas vingativas. Existem muitas pessoas, sabe, amarguradas de espírito, pessoas que guardam maldade, crentes de 20, 30 anos nas chamadas igrejas, que tem raiva do pai, tem raiva da mãe, está de mal com seu irmão. Então, meus amados, a nossa vida é tão curta, é tempo de liberar perdão, mesmo para aqueles que se levantam contra você e se colocam como inimigo. Lembrando da palavra do profeta, não andarão dois juntos se não houver acordo. Você não vai andar de mão dada. Você não vai andar com essa pessoa. Você não vai manter um vínculo afetivo, de amizade com essa pessoa. Mas você precisa perdoar o seu inimigo. E muitas vezes o inimigo, como eu falei, está dentro da própria casa. Filhos que não falam com os pais, pai que não fala com os seus filhos. E para nossa vergonha, muitas dessas pessoas vão para as chamadas igrejas aos domingos, levantar a mão para os céus e dizer que estão adorando a Deus, mas não liberam perdão sobre a vida de alguém que o feriu com palavras, não libera perdão sobre a vida de alguém que lhe caluniou. Como eu falei, não é para fazer amizade, não é para andar de mãos dadas, mas não é também para guardar rancor. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Hebreus, capítulo 12, lá no versículo 15, versículo 14 e 15, Paulo diz que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí Paulo diz, olha, não deixes, não retendes, não abra mão da graça de Deus, não se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura venha tomar o seu coração, e por essa raiz de amargura, muitas pessoas vão ser contaminadas. Então, abençoados, precisamos liberar perdão sobre a vida daqueles que nos ofendeu, ou até mesmo que está te ofendendo. Deixa lá, está na mão de Deus. Ah, mas é meu inimigo, falou mal de mim. Queridos, eu lembro quando eu saí do sistema religioso, os meus líderes da época, e até hoje falam mal de mim, abençoados.
tentou me jogar contra a minha família, tentou jogar meu irmão de sangue contra mim, meus primos, meus amigos que congregavam naquele lugar, dizendo que nós éramos mentirosos, dizendo que... se bem que para ele é heresia o que nós pregamos, né? Mas enfim, nos caluniando e falando mentiras a nosso respeito, inventando contenda a nosso respeito, fofoca a nosso respeito. Pessoas que passaram a nos odiar e o tempo foi passando e nada fica oculto que não haja de ser revelado. E quando eu percebi que as pessoas estavam de mal, não queriam falar comigo, eu sabia que era fofoca, que era coisa, porque nós tínhamos saído daquele sistema. Aí as pessoas confessaram, não, eu estou assim porque a pastora, a nossa antiga pastora, falou que você disse isso e isso de mim. Mentira, calúnia. Ah, porque os líderes disseram isso e isso de você a meu respeito. Mentira, calúnia. E eu lembro que nós conversávamos ali, dizíamos assim, olha, quer ir? Vamos lá tirar a prova. Naquele tempo, né? Hoje eu não devo satisfação a ninguém, mas naquele tempo a gente queria esclarecer as coisas, porque as pessoas estavam de mal, com raiva de mim, da minha esposa, achando que nós tínhamos falado aquilo que os líderes diziam, mas com ciúme, com inveja. Então eles eram nossos inimigos. E aí, Elcio, você guardou rancor? Você guardou mágoa? De jeito nenhum. Não tenho mágoa, não desejo mal de hipótese alguma. Agora as máscaras caem. O ministério deles acabaram. Separação pastoral, separação do casal de pastores, confusão no ministério, sabe? Uma carnalidade. Todo mundo vê, todo mundo sabe disso. Mas, e aí, você usa disso, se utiliza disso como ironia para dizer que Deus massacrou? Não, de jeito nenhum. Mas isso eu entendo que Deus colocou os meus inimigos, entre aspas, diante de mim. Mostrou a vulnerabilidade deles. Mas eu sigo a minha vida. Continuo amando em Cristo porque eu não posso deixar de amar. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. Agora, andamos juntos? Não. Eles gostam de mim? Não. Semana passada eu lembro que nós estávamos reunindo, na nossa reunião com os irmãos. Aí passou alguns irmãos deste ministério e a líder cortou volta. Quando me viu, cortou volta. Eu disse, para que isso? Agora vai para o pseudo altar pregar amor, pregar perdão. Mas quando me vê, corta a volta. Por quê? Porque Deus colocou os nossos inimigos diante de nós. Mas não é para a gente se exaltar, não é para a gente se ensoberbecer e humilhá-los. Não! É para mostrar que Deus é amor e Deus é justiça. Deus age com graça na vida dos seus filhos. Então isso me mostra que eu estou no caminho certo. Que as calúnias, difamações, não é para me paralisar. É para me fortalecer, para me educar e para me tornar uma pessoa equilibrada. E amar independente de qualquer coisa. Então eu lembro, muito tempo atrás, eu tinha um professor de artes marciais. E eu me profissionalizei, fiz outras artes marciais e abri uma escola na minha cidade de luta. E esse professor começou a me caluniar, me chamar para desafio, etc, etc. Só que eu via que não dava, já tinha passado o tempo dele, eu era preparado, eu era atleta profissional. Eu não ia para lá brigar com ele, bater nele de jeito nenhum. O tempo foi passando, ele casou com uma prima. E eu fui amadurecendo, já estava no sistema religioso. Mesmo assim, Deus já trabalhava no meu caráter. Eu fui, conversei com ele, pedi perdão por aquele acontecimento. E eu sabia, claro, que foi ele que foi errado. Foi ele que se levantou como o meu adversário, como o meu inimigo. E eu lembro que alguns amigos diziam assim, ah, você é besta, porque foi ele que errou com você, foi ele que mentiu com o teu nome, foi ele que te caluniou e você foi pedir perdão. Só porque você é evangélico? Eu dizia, não, abençoado, vocês não entendem isso. É porque Deus mudou os meus pensamentos, mudou a minha vida, mudou meu coração. Eu não guardo dinheiro no banco, eu vou guardar rancor de ninguém, meus amados. Então, muitas vezes, Deus coloca o teu inimigo diante de você, que não tem nada a ver com inimigos espirituais. Mas não é para você humilhar, não é para você massacrar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha o que o Evangelho nos diz. Olha lá, Romanos, capítulo 12. Versículo 17 em diante, Paulo disse assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 18.
Se for possível, quando estiver em vós ou quando depender de você, tende paz com todos os homens. Então, enquanto depender de você, mantenha paz. Ah, mas aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa se levantou contra mim no trabalho, não sei aonde, na faculdade. Mantenha paz, abençoado. Fique em paz. Não vai andar junto com aquela pessoa. Mas perdoe. Siga a sua vida. Você vai guardar rancor? Mágoa? Que vai adoecer você. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei a cada um, diz o Senhor. Deus não está vendo todas as coisas? Então, mesmo eu no sistema religioso, eu sempre pensei desta forma. Eu sempre vi desta forma. Deus está vendo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha mente. Eu estou procurando, na medida do possível, não sou perfeito, mas estou procurando ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Quando eu erro, reconheço. Então, Deus está contemplando tudo. Então, muitas vezes você é mal interpretado, mal entendido. Muitas vezes você age inconscientemente, pode machucar alguém, mas se você tem a consciência daquilo, se você percebeu que machucou, feriu alguém, vai lá, peça desculpa, peça perdão, vida que segue. Mas os religiosos, não estou generalizando, eles dizem assim: ah, mas eu pedi perdão para Deus. Não é para Deus, é para a pessoa que você feriu. É para aquele que você se tornou inimigo, adversário, ou ele se tornou adversário, seu inimigo. Siga a paz com todos. E está falando de homens. Amém, abençoados? Quem está entendendo? Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo, brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Foi isso que Jesus ensinou. Quando baterem na tua face, ofereça outra. Então os teus inimigos, os teus adversários, os teus opositores, Satanás e diabo que se levanta contra você, homens maus e perversos, não é para você ter ódio, guardar rancor. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas o coração de Davi, a mente de Davi, a consciência de Davi pesou. Então, abençoados, eu vejo muito... É claro que a gente não pode julgar, porque cada situação é uma situação. Cada momento é um momento. Mas a gente vê muito crente pregando ódio, sabe? Pregando divisão. Quando a gente fala do Evangelho da Graça, as pessoas interpretam mal, achando que a gente não gosta dos irmãos, que a gente odeia os pastores do sistema, que a gente quer tirar a vida de quem não está recebendo a palavra da graça. Não é isso, é pelo contrário. É porque, eu vou falar por mim, é porque eu amo os meus irmãos e eu não quero ver os meus irmãos sofrendo no engano. É porque eu amo a igreja de Cristo, o povo de Deus, e eu quero pregar a verdade para eles. Eu não quero ver um irmão meu sofrendo no sistema, vendendo tudo para dar na igreja, achando que está dando para Deus. Eu não quero ver um irmão sofrendo no sistema, indo para o monte buscar o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita nele. Eu não quero ver um irmão meu em Cristo sofrendo no sistema religioso, sacrificando no pseudo altar, porque eles não reconhecem o verdadeiro sacrifício de Cristo. Eu não quero ver um pastor, um falso pastor, um mercenário, roubando o povo de Deus, destruindo o povo de Deus. Esses homens gananciosos, sabe, extorquindo o povo de Deus em nome de Deus. E é por isso que nós estamos vendo aí os maus exemplos, os testemunhos que dá nojo de homens que se dizem de Deus, causando escândalo, trazendo tristeza. Muitas pessoas não querem conta com o Evangelho, não querem conta com Deus, é por causa dos pseudos líderes religiosos e de muitos que defendem esses homens. Então, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, mas não é raiva dessas pessoas. Eu não tenho ódio do bispo da pomba. Eu não tenho raiva de jeito nenhum. Eu amo em Cristo como amo outro irmão qualquer em Cristo. Não tenho raiva daquele
pregador lá do chapéu que fica pregando heresia. Eu não tenho ódio, não tenho raiva de nenhum pastor que fica pedindo dízimo dos irmãos, até porque existe muitos que estão pregando campanha, propósito, etc., porque aprenderam errado. Mas muitos têm consciência dos seus erros, muitos sabem que aquilo não tem nada a ver com o evangelho e continuam falando. Então, se eles continuam falando engano, por que é que nós não vamos continuar falando as verdades? Doa quem doer, custe o que custar. A carapuça vai servir para alguém. Então, abençoados, é disso que nós estamos falando. Nossa luta não é contra a pessoa, contra o irmão. Não, são filhos de Deus que estão presos a um sistema como eu e você estávamos também outrora. Então, quando Deus coloca os seus inimigos diante de você, não é para você massacrar. Quando Deus coloca alguém, quantas pessoas podem, talvez tenha acontecido contigo, pessoas que vieram até você, que era do sistema religioso, eu xingava você, eu falava mal de você, eu chamava você de herege, perturbado, hoje eu entendo essa palavra da graça, glória a Deus, hoje eu estou livre. E aí? Entendeu, abençoado? Então, fica aqui essa reflexão. Os nossos inimigos não são inimigos espirituais. São homens que se levantam. E muitas vezes, quando não dá para restaurar uma amizade, é melhor cada um seguir seu caminho. Mas é melhor também você largar, deixar o rancor, a mágoa, esse sentimento, espírito de vingança. Sabe? Muitas vezes a pessoa não vai fazer o mal, mas ela diz assim, olha, está na mão de Deus, mas ela já fala assim, está na mão de Deus, no sentido pejorativo, né? De acreditar que Deus vai massacrar, que Deus vai matar aquela pessoa. Quantos pastores aí, líderes religiosos você conhece aí, da mídia, da televisão? Eu já vi muitos que quando alguém morria, diziam assim, aí ó, se levantou contra o homem de Deus, se levantou contra o ungido de Deus, Deus matou. Tem um aí famoso mesmo aí do Chapéuzão, que disse que teve um jornalista que morreu de câncer, porque falou mal contra a obra de Deus. Que obra de Deus? A obra dele? Não, mas você percebe que essas pessoas não perdoam. Essas pessoas guardam rancor. E quando chega o tempo determinado por Deus para aquela outra pessoa, eles se utilizam disso, se apropriam disso, para dizer, olha aí o que Deus fez, porque se levantou contra mim, se levantou contra o meu ministério. Eu lembro de um ministério que eu saí, que tinha um irmão que estava aprendendo o Evangelho da Graça, e ele não quis conta com aquele sistema. E ele batia de frente mesmo. Vocês estão errados com a liderança, vocês estão pregando mentira. E aí o povo ficou com raiva dele. Chegou o tempo que ele partiu, ele virou tema da igreja, lá do sistema. Ele era lembrado lá nos sermões. Olha, não dava nome, né? Mas Deus levou pessoas daqui porque se levantou contra a obra. Quem se levanta contra a obra de Deus, os inimigos de Deus, Deus abate. Entendeu, abençoados? Então existem pessoas, e até crente, viu? Está só esperando a sua queda, a sua falha, para começar a apontar você, te caluniar. Você não pode pensar desta forma. Você não tem que desejar ver a queda do outro, mesmo se aquela pessoa se tornou um inimigo seu. Mesmo se aquela pessoa se tornou seu adversário. Nós sabemos. Semeou, um dia vai colher. Mas não é para eu desejar. Não é para eu fazer. Não é para eu me vingar. Não, meu irmão. Fique em paz. Sigamos em paz. Amém? Graça e paz. Graça eterna.